Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Essa live é do Senhor, a minha vida também. Em nome de Jesus, se houver alguma palavra, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Desculpa aí, gente, a tosse. Então, meus amores, estive ausente aí. Tem muitos de vocês já sabem, né, que eu fiquei esses dias aí sem fazer live, porque minha filha se casou. E assim, a correria dos últimos dias de pegar avião, sempre às vezes era ou viajar, que a gente também teve que fazer um percurso de carro, era assim no horário da live que a gente tava saindo e não dava, né, gente? Aí a gente falou, sabe por que você não fez no outro horário? Porque não dava. Realmente, quem casou filho, teve um casamento em que teve que participar, assim, sabe que é muita correria, passa muito rápido, né, gente? E aí, mas eu sou muito grata a Deus por vocês estarem aqui hoje. Bom dia. Sintam-se todos abraçados e recebam aí a minha gratidão por estarem aqui. Hoje eu não vou falar o nome de vocês por causa do tempo, mas assim, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o casamento da minha filha, né, gente? A gente vendo aquela mulher ali no altar, né? Contemplando ali, ela ali com o marido dela ali. Passa assim um filme na cabeça da gente, como passou rápido. Como passou voando todo o tempo, né? A minha menininha se casou, né? Como assim? E aí eu levei minha memória lá quando ela era pequena, bebezinha. Várias pessoas chegavam, ó, aproveita, porque passa depressa. Assim, as pessoas com mais idade chegavam para mim e falavam assim, aproveita, porque passa rápido. Eu tava com os meus filhos, às vezes, andando, olha, aproveita, porque passa rápido. Na época, eu falava, eu pensava, eu ficava dentro de mim e falava assim, não tá passando rápido, tá longo, tá difícil, é muito difícil criar filho, é muito problema, é muita responsabilidade, é caro criar filho na época. E hoje, olhando, eu tô no mesmo lugar da galera que falava que passa rápido, eu realmente, passa rápido mesmo. Como se diz, bateu um vento, já tava no casamento da minha filha, né? E é muito bom ver o cuidado de Deus, né? Com a gente. E hoje eu queria falar para vocês sobre como a vida ela é breve, como ela é rápida, né? A vida é rápida, a vida é breve. E a rotina, a nossa rotina do dia a dia, ela não deixa a gente ficar preso no dia. Ela deixa a gente ficar preso no futuro, na expectativa de pagar os boletos, de resolver logo os problemas. E a rotina que deveria nos trazer para o presente e olhar para o hoje, a rotina nos lança com uma expectativa no futuro. E hoje eu queria te dizer que Deus te convida para viver o hoje, para viver o presente, para criar memórias que valorizem o dia de hoje. Porque o nosso Deus Criador colocou em nós características, colocou em nós o poder também de tomar decisões, de fazer escolhas, de criar atmosfera, de a partir de algo difícil se concentrar no bom que está acontecendo junto com o difícil. Esses dias que antecederam o casamento e que aconteceu o casamento, aconteceram muitas coisas difíceis. E você tem que administrar essas coisas difíceis porque está coexistindo com algo muito bom. Está coexistindo com algo extraordinário que está acontecendo na sua vida. E aproveitar bem o dia para que ele não passe tão rapidamente e você fique sem nada nas mãos é focar no extraordinário dia de hoje que Deus criou. E aí criar memórias e atmosfera que faça com que esse dia de hoje ganhe frutos eternos, com valor eterno. A mágoa, o rancor não tem valor na eternidade. A ansiedade, a angústia não tem valor na eternidade. E aí eu quero trazer para você Salmo 39, 5.
Porque Davi, apesar de muitas vezes contar para Deus os problemas e passar salmos e textos falando e contando das perseguições dos inimigos, dos problemas, Davi era alguém que lutava para valorizar o dia de hoje. Ele lutava para aproveitar as coisas boas do dia, porque ele sabia que passava rápido. E no Salmo 39, 5 fala assim: eis que fizeste os meus dias com o comprimento de um palmo. O tempo da minha vida é nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. E aí, Deus te convida a descansar. Deus te convida a entregar para Ele a sua dor. Sabe para quê? Para você não se concentrar na dor, no problema. Deixa que Ele cuida. Lá no Salmo 127, versículo 2, fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Lá em Mateus 6,34 fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu próprio mal. Quantos problemas na sua vida, dificuldades na sua vida que tiraram seu sono, que tiraram você a oportunidade de desfrutar de memórias lindas, de criar uma atmosfera no lugar que você estava, mesmo difícil, ali. Às vezes, quantas vezes essas coisas, passou o tempo, elas se resolveram sozinhas. Tem problemas que se resolvem sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Resolveu, passou. E se você não aproveitou o que de bom coexistiu com aquele mal naquele tempo, você só ficou com ruim. E você não tem como voltar e aproveitar a oportunidade, né? E aí fala assim: o amanhã cuidará de si mesmo. Não precisa de você querer cuidar do amanhã, resolver o seu problema, a sua dificuldade, a sua angústia, a sua ansiedade. Tem como você resolver hoje? Não tem, porque se tivesse como resolver hoje, você não estava ansioso, você não estava inquieto, você não estava preocupado, porque resolveria hoje. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aqui está falando de descanso. Aí tem gente que fala assim: não, Fernanda, mas tem gente que fica só preocupado com o presente e não preocupa com o futuro. Às vezes tem pessoas que falam assim: tem gente que só se preocupa com o presente. Quando a pessoa está falando sobre isso, é daquela pessoa que pega o dinheiro e torra tudo hoje. Vive só o dia de hoje. Torra todas as suas energias hoje. Mas Deus não convida você para viver irresponsavelmente curtindo o dia de hoje. Deus te convida a descansar. Deus te convida a fazer a sua parte. A plantar coisas boas hoje. Porque o futuro vai chegar. E quando ele chegar, como um presente na sua vida, virá o resultado do que você cultivou hoje. O que você vai fazer no dia de hoje? Você vai conseguir enxergar as coisas boas que Deus fez para você nesse dia? Ou você vai ficar preso nas coisas difíceis que você não dá conta de resolver? Você não consegue resolver isso e você vai ficar preocupado remoendo isso o dia inteiro. Vai passar despercebidos as coisas que realmente têm um valor na eternidade. Lá em Filipenses 4, de 6 a 7, fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sede conhecidos diante de Deus, através de súplica e oração e com ações de graça, porque é Ele. Não é seu cônjuge, não são seus filhos, não são seus parentes, que têm o poder de guardar sua mente, guardar seu coração, de preservar, de dar saúde emocional. Porque todas essas pessoas que eu acabei de citar também têm suas próprias dores, também têm suas próprias lutas, também estão enfrentando dores. E Deus é o único que tem poder suficiente para dar para você descanso e dar para você a segurança de que você pode desfrutar do dia de hoje, que você pode criar memórias boas e plantar no dia de hoje frutos bons, que o mal que tiver coexistindo com as coisas boas que você está vivendo hoje, é Ele que cuida, é Ele que faz. Mas você tem que ir para a presença dEle e permitir que o Espírito Santo de Deus te mostre
o que você não está vendo. Porque às vezes você não consegue enxergar o que de bom está acontecendo. Você consegue enxergar só as coisas ruins. Você fala, Fernanda, me desculpe, eu não consigo enxergar as coisas boas. Vai para a presença de Deus. Peça o Espírito Santo para te dar a visão, para te ensinar, para te mostrar o que de bom está acontecendo na sua vida e se agarre às coisas boas. E o difícil coloca sobre ele, porque você precisa ter a sua mente e o coração guardado. Sabe o que aqui em Filipenses Paulo está dizendo? Que ele vai guardar a sua mente e coração? É que as suas emoções vão adoecer, você vai ficar doente emocionalmente. Se você não colocar sobre ele a sua ansiedade, você vai ficar com as suas emoções doentes, expostas, vulneráveis. E você não vai aproveitar a vida e você vai olhar como passou rápido. Eu tenho assim a alegria de dizer para vocês que quando eu vi minha filha no altar, eu só tive memórias boas. Quantas memórias boas. Eu olhei e falei, essa menina só me dá alegrias. Quando eu vi ela lá, eu falei, essa menina só me dá alegrias. Eu olho para o meu filho e falo, esse menino só me dá alegrias. Quer dizer que nós não tivemos dificuldades? Quer dizer que a minha filha nunca me decepcionou? Meu filho nunca me decepcionou? Claro que sim, gente. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Mas eu resolvi me apegar às memórias boas que eu tive com eles. Que eu tive com ela, e quando eu olhei, eu só vi coisas boas. Aí você fala, Fernanda, mas você, que visão extraordinária, você é uma santa. Não, gente, é Espírito Santo purinho, nada mais. Porque eu resolvi grudar no Espírito Santo. E quando acontecem as coisas difíceis, eu falo, me ajude a ver o que de bom tem aqui, porque eu preciso registrar na minha memória e no meu coração a bondade do Senhor nos meus dias. Porque quando você vê a bondade do Senhor nos seus dias, você se torna tão grato, que você aproveita o dia de hoje. Porque você não vai permitir que Deus te dê um dia que você não valorize. Porque você sabe que Ele está guardando suas emoções, Ele protege. Ele vai dar para você enquanto você dorme, enquanto você descansa, Ele vai na frente. Salmo 118, 24, este é o dia que nos fez o Senhor. Regozijemo-nos, alegremos-nos nele. Se você for ver a história, a gente fala muito de Marta, né? Muito de Marta. Lucas 10, 41, Jesus, Marta, Marta. Tô aqui, aproveita que eu tô aqui. Não fique tão agitada e vamos criar memórias boas. Marta, não fique aí nesse lugar de mágoa com a Maria, de se sentir menor, de se sentir preterida. Eu amo você também. Mas Maria escolheu a boa parte de desfrutar da minha presença. Eu queria que você desfrutasse também. Aí os defensores de Marta falam assim, mas alguém precisava trabalhar naquele lugar. Mas Jesus falou, você está preocupado com tantas coisas, com muitas coisas, uma só bastaria. Eu tenho a minha própria versão, já falei aqui com vocês, que eu acho que a Marta era tipo eu quando ia cozinhar, hoje eu já melhorei. Não bastava uma coisa só, como Jesus estava falando, eu faria um monte de trem, um monte de coisa. E Jesus falou, porque você organizou muitas coisas. E não precisa ser um monte de coisa, sou eu sou de casa. Você tem toda a liberdade de fazer o simples. Porque aí você tem tempo para fazer o simples, para fazer uma coisa só e desfrutar desse tempo juntos. A parte de Marta não vai ser tirada, de Maria não vai ser tirada, porque tem valor eterno. Agora, para Marta, que estava tão angustiada, que estava tão... Não tem valores na eternidade, a angústia, a ansiedade, a mágoa, o rancor... Não vai ter valor na eternidade. E quando a gente olha para esse texto, eis que fizeste os meus dias como a largura de um palmo, né, de um dedo, o comprimento dos meus dedos. A minha vida é nada diante de ti, porque a vida do homem, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Se você vai dizer esse versículo para uma criança, ela não vai concordar com você, não. Vai falar, tá demorando, eu queria que você crescer logo. Vai falar para o adolescente, ele também vai achar que tá... Mas pra gente que tá aqui, ó, já passou dos 40, dos 50, a gente olha, a gente realmente passou rápido.
Passou voando. Eu acho que teve muita coisa que eu não aproveitei. E aí que entra outro erro nosso. É ficar lamentando porque não aproveitamos. Passou tão rápido, eu deixei passar tanta coisa. Você está deixando passar o dia de hoje lamentando que você perdeu lá. Você entende? Que a gente vive preso num loop de não aproveitar e de não enxergar o dia de hoje. Quando jovens, porque estamos com expectativa no futuro. E quando agora adultos, decepcionados porque não curtimos o suficiente. Jesus sempre que curava alguém, que perdoava, falava, olha, senta aqui, vamos falar sobre os seus traumas, sobre os seus... Não, Jesus perdoava, falava, levanta e segue a vida. Vai pra frente. Não pare. Não peques mais. Para que nada pior te aconteça. Siga, vá. É a partir daqui. Você não aproveitou lá atrás e agora é um adulto que a vida passou depressa? Então, saboreie o dia de hoje. Desfrute do dia de hoje. E tudo difícil que acontecer, basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã os problemas tem problemas que vai se resolver sozinhos. E você vai ver que você se preocupou à toa. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu venho trazer para você esse relato, né, de dizer o quanto foi bom ver a minha filha se casando, né, e ver quanto que o tempo passou realmente muito rápido. Mas o bom da gente ter a companhia do Espírito Santo é que ele nos ajuda a desfrutar. Eu desfrutei de cada minuto desse com a minha filha, antes, os dias que antecederam, no dia do casamento. E coisas difíceis aconteceram nesse processo. Mas eu me agarrei às coisas boas e tentei criar ambiente, atmosfera que trazesse para minha filha, trouxesse para minha família ali memórias boas. Porque essas memórias, valorizando o que Deus nos deu hoje, tendo um coração grato, é que tem valor na eternidade. É que vai fazer com que os minutos dos dias sejam eternos, não sejam tão fugazes, não sejam tão rápidos. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, perdoa-nos, Pai, por ficarmos presos a essa brevidade de vida que temos, agarrados a apenas as coisas difíceis e ruins que nos acontecem. Nos ajude a nos libertarmos, a soltar e nos agarrarmos ao Espírito Santo que está aqui dentro, pronto para nos fazer sorrir, nos fazer descansar. Porque o Senhor é que por nós tudo executa. Nós não temos o poder, nós não temos condições de aproveitar o dia de hoje se o Senhor não nos ajudar. Então, Espírito Santo, abre os olhos dos meus irmãos e os ajude a enxergar as coisas boas que coexistem no dia de hoje com as coisas difíceis, com as sentenças difíceis da nossa vida. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Que o Espírito Santo guarde a sua mente, guarde o seu coração. E eu ministro cura sobre toda doença do seu corpo, toda enfermidade da sua alma. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Voltamos à nossa rotina normal, com a graça de Deus, agora firmes, né, gente? Tchau, tchau. Obrigada pela presença.